Se você entrou com ação pedindo a chamada revisão da vida toda para tentar aumentar o valor da sua aposentadoria e até agora estava esperando uma decisão, saiba que com o voto mais recente do ministro Alexandre de Moraes, praticamente todos esses processos podem estar com os dias contados, e de forma nada positiva para quem buscava esse direito. Hoje, quem só tinha a esperança de reverter valores baixos recebidos do INSS provavelmente não terá direito algum, a não ser que já tenha uma decisão definitiva favorável ou uma tutela antecipada anteriormente concedida e homologada antes da suspensão dos processos. Isso significa que a grande maioria dos aposentados que esperavam uma solução ficou de fora desse possível benefício, mesmo nos casos em que o processo demorou injustamente para ser julgado devido à própria suspensão nacional determinada pelo STF. Se você acreditava que a retirada da suspensão dos processos seria uma boa notícia para os aposentados, é fundamental entender que, na prática, a maioria desses processos deve ser retomada apenas para ser julgada improcedente, ou seja, para negar o direito à revisão. A decisão do ministro Alexandre de Moraes aplicou para o tema 1112 tudo o que foi decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade, especialmente no sentido de que só é possível calcular o benefício previdenciário com salários de contribuição a partir de julho de 1994. Na prática, isso inviabiliza qualquer outra regra mais vantajosa e acaba praticamente enterrando a revisão da vida toda para quase todos os segurados do INSS. Quem ficou atento até aqui e quer demonstrar seu interesse real por seus direitos deve comentar a frase "revisão da vida toda já". Assim saberemos quem realmente esteve engajado em compreender as mudanças e impactos desse tema tão importante. A discussão sobre a revisão da vida toda envolvia, desde sua origem, uma grande expectativa entre aposentados e advogados previdenciaristas. Por muitos anos, o cálculo das aposentadorias só considerava os salários recebidos a partir de julho de 1994, quando o Plano Real foi criado, e descartava todo o histórico contributivo anterior. Isso, para muita gente, prejudicou o valor dos benefícios, especialmente quem tinha salários mais altos antes daquela data. Com a tese da revisão da vida toda, surgiu a chance de incluir todo o histórico contributivo no cálculo, o que representaria aumento no benefício para inúmeros aposentados que haviam contribuído com valores altos antes do Plano Real. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, após idas e vindas, vinha caminhando para consolidar a tese da revisão. Mas uma nova reviravolta mudou completamente o cenário. O voto dado pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento dos embargos de declaração, ou seja, um recurso previsto para esclarecer dúvidas, corrigir omissões ou sanar contradições sem alterar o mérito da decisão, acabou indo além do esperado. Em vez de apenas modular efeitos ou delimitar situações específicas, ele adotou um entendimento restritivo, ao ponto de cancelar a revisão da vida toda como um todo, acompanhando os argumentos do INSS e do governo federal, baseados na obrigatoriedade de se aplicar a regra dos salários de contribuição posteriores a julho de 1994. Dessa forma, todo o avanço anteriormente conquistado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal foi por água abaixo. O que poucos perceberam é que, enquanto o processo sobre a revisão estava se mostrando favorável aos aposentados, a maior parte do tempo ficou suspensa. Desde dezembro de 2022, a suspensão foi determinada por decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, impedindo que milhares de processos tivessem decisões favoráveis nesse intervalo. Apenas um grupo muito pequeno e específico de aposentados conseguiu realizar decisões definitivas e transitadas em julgado ou tutelas de urgência antes desse bloqueio judicial em nível nacional. Em abril de 2023,
saiu a publicação do acórdão do julgamento anterior e, em julho de 2023, veio a nova suspensão nacional. Entre esses dois momentos, houve apenas cerca de 4 meses efetivos para que decisões fossem proferidas no país inteiro, um prazo insuficiente para atender a maioria absoluta dos interessados. Com a retomada dos julgamentos em 2025, o voto do ministro Alexandre de Moraes surpreendeu ao simplesmente transferir para o tema 1112 todos os parâmetros negativos das ações diretas de inconstitucionalidade, declarando a regra de julho de 1994 como de aplicação obrigatória e exclusiva. Com isso, não só ficou impossível pedir uma regra diferente, mesmo quando ela seria mais vantajosa, como também se limitou severamente à modulação de efeitos, ou seja, a definição de quem teria direito a manter ou não o que eventualmente tivesse conquistado por decisão favorável já obtida. No mundo jurídico, chama-se de efeitos infringentes do embargo de declaração essa possibilidade de utilizar um recurso que, em regra, só serve para esclarecer ou detalhar pontos específicos, para fazer mudanças substanciais no mérito de uma decisão. Tradicionalmente, o embargo de declaração não pode virar um resultado de sim para não, ou de não para sim, como se fosse uma nova decisão do zero. O correto seria apenas delimitar efeitos, corrigir alguma omissão, contradição ou erro material. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, apesar de já ter criticado publicamente esse tipo de manobra jurídica, aplicou na prática um efeito infringente, mudando o mérito e revertendo tudo aquilo que antes havia sido afirmado, inclusive por ele mesmo, em decisões anteriores e até nos votos escritos. Na prática, o que significa essa mudança? Significa que, a partir de agora, quem ainda não tem uma decisão favorável transitada em julgado, ou seja, definitiva, dificilmente conseguirá se beneficiar da regra antiga, pois todos os processos serão julgados na linha do voto que negou a revisão para quase todos. Apenas um grupo restrito de pessoas que tinha decisão favorável em definitivo antes das suspensões poderá manter o benefício já recebido até então, sem obrigação de devolver valores ao INSS. Todos os demais, mesmo os que já ingressaram com ação, mas estavam aguardando uma definição, acabam ficando desprotegidos, mesmo que a demora tenha ocorrido por culpa do próprio judiciário. A notícia de que os processos da revisão da vida toda voltariam a andar, gerando expectativa e esperança entre aposentados, não passou de ilusão. Agora, esses processos são retomados, na maioria esmagadora dos casos, apenas para negar o direito. Não há mais como buscar o melhor benefício pela regra mais vantajosa, usando todo o histórico contributivo, independentemente de quanto você tenha contribuído antes do plano real. Toda a construção jurídica feita pelo STJ, que garantiu por um tempo essa possibilidade, foi freadada. Em última análise, a revisão da vida toda, que já foi motivo de esperança e de reviravolta na vida financeira de milhares de aposentados, está praticamente enterrada com essa reinterpretação restritiva do Supremo. Para quem ainda tem dúvida se pode haver alguma reviravolta, é possível que algum ministro do Supremo Tribunal Federal ainda peça vista, ou seja, solicite mais tempo para analisar o processo antes de proferir seu voto, ou que algum ministro peça destaque, tirando o caso do julgamento virtual e levando para discussão no plenário físico. Se isso acontecer, há pequena chance de mudança. Mas o cenário atual é predominantemente desfavorável, pois boa parte dos ministros tende a acompanhar o voto já dado pelo relator. Também existe a possibilidade, ainda que remota, de o próprio ministro Alexandre de Moraes rever sua posição, pedir destaque ou modular de forma diferente os efeitos para proteger um grupo maior de aposentados. No entanto, não há sinais concretos de que isso vai acontecer, especialmente porque o pedido de destaque anteriormente feito foi superado pelo presidente da Corte, e o ministro não se manifestou novamente sobre o tema. Enquanto isso,
Muitos aposentados aguardam a tramitação de um projeto de lei que possa resolver o tema legislativamente, garantindo o direito à revisão sem depender de processos judiciais longos, caros e muitas vezes frustrantes. Vale destacar que há, sim, um projeto de lei em tramitação, distinto daquele apresentado pelo senador Paulo Paim, e que pode trazer uma solução mais abrangente e prática para todos os afetados. Esse possível novo projeto, caso aprovado, eliminaria a necessidade de contratar advogado e mover ação judicial, permitindo que o próprio interessado, de forma simples, requeira a revisão e o recebimento dos valores devidos diretamente junto ao INSS. Essa alternativa legislativa está sendo aguardada com muita expectativa, pois, diante do cenário atual no Supremo, não restam muitas opções administrativas ou judiciais para quem foi prejudicado. Para entender melhor como funciona a modulação de efeitos, é importante explicar que essa técnica é utilizada quando um tribunal superior interpreta uma lei ou tema de forma diferente do que vinha sendo aplicado e precisa definir a partir de quando aquela nova interpretação passa a valer e quem será afetado por ela. No caso da revisão da vida toda, a modulação ficou extremamente restrita, protegendo apenas quem já tinha decisão favorável, seja provisória, seja definitiva, antes das suspensões judiciais determinadas pelo Supremo. Quem ainda aguardava julgamento, mesmo com o processo iniciado desde 2019, ficou sem qualquer direito assegurado, porque o acórdão demorou a ser publicado, e as suspensões nacionais foram sucessivas e prolongadas, tornando praticamente impossível obter uma decisão nesse curtíssimo intervalo. É válido esclarecer ainda que, quando um processo fica suspenso por decisão judicial, não há culpa ou má-fé do segurado, pois ele depende da movimentação do próprio judiciário. No Brasil, infelizmente, milhares de ações ficaram paradas por ordem do Supremo, privando aposentados de terem julgamentos em tempo razoável e, com isso, terem direito à modulação. Esse vácuo processual não levou em consideração a boa-fé e o interesse legítimo de quem, confiando no sistema de justiça, buscou seu direito à revisão e ficou à mercê de decisões administrativas e judiciais ao longo de anos. O resultado prático dessa nova posição do STF é que os aposentados acabam sendo penalizados pelo fator tempo e pelo funcionamento lento do judiciário. Quem entrou com ação dentro do prazo, pagou custas, advogados e aguardou por anos, fica agora impedido de obter qualquer benefício, não por ter perdido o direito, mas por força da suspensão processual. É um fenômeno raro e grave, pois no direito previdenciário, as revisões sempre foram vistas como meios legítimos de defender interesses de segurados diante de falhas ou omissões do INSS. Outro ponto relevante é que a argumentação jurídica que sustentou a decisão final, contrária aos aposentados, foi baseada na coerência do sistema previdenciário, especialmente no sentido de que a regra da Lei 9.113 de 1995, ao estabelecer julho de 1994 como marco inicial do cálculo dos salários de benefício, é obrigatória para todos, mesmo que exista no próprio texto da Constituição o princípio do melhor benefício. Significa dizer que a vontade do legislador se sobrepôs ao eventual direito individual de buscar a regra mais vantajosa, o que subverteu a lógica garantista que até então vinha predominando nos julgados do Superior Tribunal de Justiça. A decisão do Supremo causa perplexidade, especialmente porque, nos longos debates anteriores, o próprio ministro Alexandre de Moraes fez votos robustos a favor dos aposentados, reconhecendo publicamente que a revisão era devida e necessária para fazer justiça a quem contribuiu mais ao sistema, em especial nos anos anteriores ao Plano Real. A reviravolta, portanto, desmontou expectativas criadas por decisões anteriores e deixou milhares de brasileiros perplexos e descontentes, agora buscando alternativas para minorar seus prejuízos. Surgem então algumas dúvidas frequentes.
É possível entrar com outros tipos de revisão? Em regra, sim, existe, por exemplo, a chamada revisão do teto, para quem se aposentou antes de 2004 e teve o valor do seu benefício limitado pelos tetos previdenciários da época, além de outras revisões específicas baseadas em erro de cálculo, não inclusão de vínculos empregatícios, atividades especiais e correção de tempo de contribuição. Entretanto, a revisão da vida toda, que representava a hipótese de maior impacto financeiro positivo para aposentados do regime geral, está praticamente fora do horizonte de possibilidades após essa reinterpretação do Supremo Tribunal Federal. Pergunta-se também se haverá alguma compensação ou reparação para quem ficou anos aguardando a decisão e investiu tempo e dinheiro na busca da revisão, inclusive com consultas a advogados e pagamentos de honorários. A resposta, infelizmente, é negativa, pois o entendimento atual do judiciário brasileiro é que, diante de decisão judicial definitiva, não há responsabilidade objetiva do Estado por dano decorrente de mudança de orientação jurisprudencial ou reversão de entendimento consolidado. Em outras palavras, quem perdeu todo o investimento feito nesses processos não terá ressarcimento algum, salvo situações excepcionais de erro grosseiro ou manifesta má-fé do Poder Judiciário, o que não se aplica no contexto da revisão da vida toda. O quadro geral aponta para um momento de extremo cuidado para aposentados e pensionistas que, diante dessas incertezas, precisam buscar informações atualizadas, acompanhamento jurídico especializado e, principalmente, alternativas legislativas para tentar reverter ou mitigar os prejuízos causados por decisões restritivas oriundas dos altos tribunais. O acompanhamento de projetos de lei em curso é fundamental porque eles podem criar nova oportunidade para uma revisão administrativa, menos custosa e mais acessível a todos os atingidos, sem depender da morosidade e imprevisibilidade do Poder Judiciário. E embora o cenário atual seja de frustração, a luta pelo reconhecimento de direitos previdenciários continua. É possível que, no futuro, em virtude de pressão social ou de mudança na composição dos tribunais, o tema volte a ser discutido de outra forma. No curto prazo, no entanto, o melhor caminho é acompanhar de perto o andamento legislativo e se preparar, junto a profissionais de confiança, para outras oportunidades que eventualmente surjam. Por fim, é necessário diferença entre tutela provisória, que é aquela decisão liminar ou antecipada concedida antes da sentença final, e tutela definitiva, aquela que já transitou em julgado e não admite mais recurso. Apenas quem teve tutela provisória, deferida e não cassada, ou sentença definitiva favorável já transitada em julgado antes das suspensões, poderá conservar os benefícios conquistados. Todos os demais procedimentos, independentemente da etapa em que estavam, serão julgados improcedentes, seguindo as novas diretrizes fixadas pelo Supremo. As consequências dessa guinada são profundas não só para aposentados, mas para a própria credibilidade do sistema previdenciário brasileiro. A revisão da vida toda, que já foi símbolo de esperança para milhares de famílias, se transformou num alerta para todos sobre a importância de entender o funcionamento dos tribunais e a necessidade de buscar não só soluções judiciais, mas também legislativas. Com tudo isso esclarecido, fica o convite para que todos comentem Revisão da Vida Toda já e mostrem seu desejo de debater e transformar a realidade previdenciária do nosso país, tornando-se protagonistas na busca por justiça e valorização dos direitos de quem contribuiu a vida inteira para a previdência social.